Olá, eu espero que com vocês esteja tudo bem, comigo tá tudo jóia. Vamos para mais uma aula de banco de dados? Hoje nós vamos falar a respeito de consultas no SQL. Então vamos lá? Eu preparei aqui alguns slides, né? Então vamos lá, projetar esses slides. Aqui. Isso, então hoje nós vamos falar de consultas no SQL Server. Então, essa é a parte agora que a gente vai ver o nosso banco de dados funcionar. É a parte mais legal que a gente fala de banco de dados, né? Então, nós já aprendemos a criar o banco de dados, a inserir dados nesse banco. Nós já aprendemos a como atualizam os dados, a como a gente pode remover dados, mas tudo isso que a gente faz no banco de dados, né? A modelar esse banco, a criar, a inserir dados, tudo que a gente faz no banco de dados é para esse momento agora. É para que a gente possa consultar, a extrair essas informações. E a gente não vai consultar os dados, eu vou trazer todos os dados de todas as tabelas. Não, a gente vai começar a trazer os dados para responder algumas perguntas. Porque, por exemplo, o seu cliente, quando ele pede para você construir um sistema, ele não vai querer saber todas as vendas que ele fez desde quando o sistema foi implantado. Talvez ele queira saber quanto ele vendeu no mês de fevereiro, no mês de março. Ele queira saber quanto ele vendeu no ano de 2020. Né? Então, algumas consultas, elas começam a responder algumas perguntas. Ele queira saber quanto aquele vendedor vendeu, ele queira saber aquele aluno, quais cursos ele está matriculado. Então, a gente começa a utilizar dos mecanismos de consultas para responder as perguntas, que é a finalidade principal do porquê a gente armazena os dados, certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz consulta? Vocês já estão fazendo algumas consultas até para visualizar se os dados foram inseridos corretamente, atualizados, se eles foram removidos, que é o nosso famoso, né? Deixa eu pegar aqui com o botão direito, o nosso ponto, uma caneta, que é o famoso select asterisco from e o nome da tabela. Então é o select mais simples que a gente tem, né? Esse select asterisco, o que significa esse asterisco? A gente costuma falar que é o tudão. Ele traz todas as colunas da nossa tabela do banco de dados, né? E a gente vai aprender como é que a gente vai melhorar esse select agora. A gente vai começar a colocar parâmetros nesse select e melhorar as nossas consultas, certo? E aqui, ó, se eu faço um select na tabela aluno, então select asterisco from TB aluno, esse é um resultado, por exemplo, para essa tabela. Ele vai trazer no asterisco todos os campos da tabela aluno, certo? Só que qual é o ideal, né? Então, mais para frente a gente vai falar. A gente vai evitar utilizar o asterisco. Por quê? Porque o asterisco significa tudo, e é tudo mesmo. E vão existir nos nossos sistemas algumas tabelas muito grandes. Lógico que aqui no ambiente de aprendizagem, nós não vamos fazer tabelas tão grandes assim. Mas no ambiente de produção, nos ambientes de sistemas, existem tabelas muito grandes. E a gente não vai fazer um select asterisco, porque um select asterisco ele pode até derrubar um servidor, ele pode travar um sistema, porque ele vai trazer todos os campos da tabela. Então, a gente vai começar a aprender que nós vamos começar a colocar aqui, ó, select, nome do aluno, RG do aluno. Tá vendo que está separado por uma vírgula? O que eu estou falando? Eu estou listando apenas os campos que eu quero naquele select. Isso é o melhor que a gente pode fazer. A gente vai começar a filtrar os campos que a gente quer naquela consulta. Então, a gente nunca mais vai fazer select asterisco, porque o select asterisco, ele traz todos os campos, e esse nunca é a solução indicada, essa nunca é a solução indicada para fazer um select, certo? Então, a gente sempre vai listar os campos que a gente quer no nosso select, e aí sempre lembrando, from, de onde a gente quer, e o nome da nossa tabela, tá certo? Então vamos lá, ó. Aí aqui um exemplo, né, ó, select nome aluno, vírgula. Já já eu vou falar desse as nome que tá entre apóstrofo, ó, vírgula, RG do aluno, from,
E aí algumas expressões podem aparecer assim, ó, o nome do banco de dados, DBO, né? Porque é um database object, né? Então, database object e o nome da tabela. Ou eu posso colocar só o TB aluno, né? Então eu poderia colocar aqui, ó, TB aluno. Só o nome da tabela, se eu tiver dado um use lá em cima no meu código SQL, certo? Agora, o que está acontecendo aqui, ó, nesse as e o nome entre apóstrofe? É isso que está aqui em cima no título do slide, são os alias. O que é um alias? É um apelido. Eu estou dando um apelido para minha consulta. Olha aqui onde estão os apelidos, ó, aparecendo no resultado, é o título da coluna. Então, se eu quero que as minhas consultas, na hora de aparecer a resposta, elas apareçam com um título bonitinho, porque quando a gente faz as consultas, vamos voltar um slide, olha como aparece aqui, ó, aparece exatamente como nós criamos. Então, quando a gente cria os campos, a gente não coloca os nomes dos campos sem acento, os nomes agrupados, né? E aí, quando a gente quer que apareça, às vezes a gente vai querer que apareça assim, ó, bonitinho o resultado da consulta. Então, nós podemos colocar alias, apelidos. E aí, a gente sempre vai utilizar a palavrinha as e o apelido entre apóstrofo. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse campo RG aluno vai ter esse apelido. E esse campo nome aluno vai ter esse apelido. E aí ele cria para mim aqui. Esse apelido vale aonde? Só nesse momento dessa consulta. Depois ele não vale mais. Não significa que eu estou mudando o nome da coluna. Eu só estou usando um apelido. É só uma máscara para ficar bonito. Tá certo? E aí a gente começa a falar agora das nossas consultas parametrizadas. Nossa, que nome complexo para a gente falar de algo que a gente vai fazer sempre. Mas é colocar parâmetros nas nossas consultas. Lembra que eu falei? Eu não quero fazer uma consulta nessa tabela de alunos e consultar todos os alunos no banco de dados da ETEC de Guaianazes ou da ETEC de qualquer escola. Eu quero fazer uma consulta dos alunos que estão matriculados nesse semestre. Eu não quero fazer uma consulta e saber todas as vendas que eu fiz. Eu quero saber e fazer uma consulta deste mês, deste ano. Eu não quero pesquisar os produtos que eu vendi desde quando eu instalei o sistema. Eu quero saber desse produto quanto eu vendi hoje. Então, são informações que eu preciso comparar com alguma coisa. Então, eu preciso passar um parâmetro, certo? Para fazer essa comparação. E aí, como é que eu passo parâmetro nas minhas consultas? Pela minha maravilhosa cláusula WHERE. A minha cláusula WHERE me permite fazer comparações. Então, eu sempre vou passar um parâmetro para ela, eu vou fazer uma comparação a partir da cláusula WHERE. Então, dá uma olhada no meu select, ó. Select nome aluno, é o mesmo select. As nome, RG aluno, as RG. Até aqui eu listei quais campos eu quero e dei um alias. From TB aluno, where nome aluno, like M. Já já eu vou falar melhor desse operador like, mas dá uma olhada, ó. Ele já filtrou, ele já diminuiu a quantidade de resultados. Já dá para a gente entender aqui que esse like M, porcentagem, ele listou quem? Os alunos que começavam com a letra M. Tá vendo? Se eu quiser filtrar só os alunos que começam com a letra M, eu já tenho uma estrutura. Então, eu começo a filtrar. Esses parâmetros, eles servem para que eu filtre os resultados e comece a responder as perguntas gerenciais para quem esse sistema foi feito. Vamos dar uma olhada nos operadores que a gente pode usar? A gente tem alguns operadores. Alguns vocês já conhecem da programação e eles também são aplicados aqui em banco de dados. A gente tem aqui, ó, quando nós falamos de operador de comparações numéricas, nós temos os operadores que vocês já conhecem, os relacionais, ó. Maior, menor igual, igual e diferente. Então, toda vez que eu for falar de um operador, de uma comparação numérica, que eu for trabalhar com um número inteiro, com money, small money, né? Toda vez que eu for trabalhar com questões numéricas, eu uso esses operadores. Lembrando que eu tenho dois operadores aqui para trabalhar com o diferente.
né? Eu tenho exclamação igual e o diferente formado pelos operadores menor, maior, juntos, sem espaço, hein? Certo? Então, esses operadores, eles são utilizados para números, certo? E esses operadores aqui, aí eles têm aplicações bem específicas que a gente vai falar. E nós também temos os operadores lógicos que vocês conhecem da programação. O operador AND, OR e o NOT. O AND e o OR a gente usa quando nós temos duas ou mais condições, igual na programação que vocês já estão acostumados. E o NOT, quando a gente quer o inverso daquela operação, né? Então, se eu tenho o igual e eu coloco o NOT na frente, o que eu estou dizendo para ele? É o diferente, certo? Então, o NOT, só que a gente não vai usar o NOT associado aos operadores aqui, né? Porque se eu quero maior e eu coloco NOT, eu quero menor. Então, eu tenho o operador menor. Então, aonde eu vou usar o NOT? O NOT eu vou associar com esses operadores aqui, certo? Eu associo o NOT com like, com between e com in. Então, vamos entender o que esses operadores fazem? Ó, os operadores relacionais estão aqui, os que vocês já conhecem, certo? E aí tem aqui algumas associações, ó, o não é menor, o não é maior, são duas associações que vocês ainda não tinham visto. Então, igual, na programação, são dois sinais de iguais para comparar. Aqui em banco de dados é um só, tá? Então tomem cuidado com isso. Lá na programação, no Java, no PHP, que vocês estão habituados, são dois sinais de igual para comparação. Aqui em banco de dados, um só. Maior, menor, maior igual, menor igual, diferente, certo? E aí nós temos duas opções de diferente. Nós acabamos utilizando geralmente essa opção de diferente, né? Mas dá para a gente usar as duas. E aqui o não é maior e o não é menor, que são menos utilizadas. Esses operadores relacionais, reforço, eles são utilizados para comparações numéricas. Toda vez que a gente tiver uma comparação numérica, a gente vai utilizar eles, certo? E aí, eu vou fazendo, a cada operador, eu vou fazer um select com vocês. Então, eu vou alternar aqui minha tela, eu vou lá no SQL Server. E esse daqui é o BD Stock. Lembra dele, do BD Stock que nós criamos? Ó, eu tenho a tabela venda, a tabela cliente, fornecedor, itens venda, o produto e o fabricante. Então, eu vou usar ele de referência. Então, eu vou vir aqui, ó, New Query, certo? Eu vou colocar aqui 220, que eu acho que aí vai ficar legal para vocês enxergarem, né? Então, eu vou dar um use BD Stock e vou me conectar a esse banco de dados. E aí, como eu falei dos operadores matemáticos, ele sempre vai fazer comparações numéricas. Eu vou usar aqui, ó, no BD Stock, eu já estou aqui com o Object Explorer, né, ó. Então, o que é o Object Explorer? Ele sempre vai facilitar a nossa visualização. Então, eu vou abrir aqui tabelas. Aí, aqui eu tenho todas as minhas tabelas. Eu vou vir aqui na tabela venda e eu tenho os campos da venda. Então, se você não olhar para o modelo, aqui, para o modelo do banco de dados, né? Você pode abrir aqui no Object Explorer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um select. E aí, lembra que não dá para usar o asterisco? Então, eu vou colocar aqui COD da venda, certo? E o valor total da venda, certo? De onde? From TB venda. Mas eu quero todas as vendas? Não. Where valor total da venda, eu quero só as vendas que são maior ou igual a R$2.000. Eu quero só essas vendas. Se eu fizer esse select aqui de cima, ó, vamos dar uma olhada no resultado dele. Eu tenho todas as vendas. Ah lá, só o código e só o valor da venda. Agora, quando eu associo a cláusula where, vamos ver o resultado? Só as vendas que têm valor maior ou igual a R$2.000. Então, quando eu uso os operadores na cláusula where, eles começam a filtrar os resultados e me trazer informações mais restritas, mais de acordo com aquilo que eu estou esperando, certo? Vamos voltar lá? Então, eu tenho vários operadores aqui, que cada um vai atender
a uma necessidade diferente, certo? E aí nós temos outros operadores. Aqui nesse exemplo, eles estão aplicados na cláusula where num update, mas eu vou fazer lá num select com vocês. O operador AND e o operador OR, certo? Operador AND e operador OR são utilizados quando nós temos duas ou mais condições. E aí a gente precisa lembrar de como eles funcionam, né? Daquela tabelinha lógica que a gente aprende lá no primeiro ano, lá nas primeiras aulas de lógica de programação. Quando a gente trabalha com o operador AND, eu preciso que as duas condições sejam verdades e aquilo vai ser aplicado. O operador OR, basta que uma condição seja verdade e aquilo vai ser aplicado, certo? Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Nessa cláusula where, vai acontecer com o operador AND, essa atualização, quando as duas cláusulas forem verdade. Já com o operador OR, vai acontecer essa atualização quando somente uma for verdade. Então, vamos lá no nosso BD Stock para a gente ver um exemplo? Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer agora outro select, certo? E aí, nós vamos selecionar agora, vamos selecionar as vendas. Vamos ver quais foram as nossas vendas. Então, primeiro eu vou fazer um select só para a gente conhecer essas vendas. Então, select. Eu vou fazer um select asterisco só para a gente ver. Aqui, TB vendas. Ou BD vendas, não. TB. TB venda. Então, vamos dar uma olhada só para a gente ver. Então, se você observar, ó, eu tenho vendas no mês de fevereiro e eu tenho vendas no mês de maio. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou trazer o código da venda e a data da venda. Só que eu vou trazer só as vendas do mês de fevereiro. Então, o que eu vou fazer? Ó? Where data venda. Se eu quero só as datas de venda de fevereiro, maior, igual, certo? Aí, 1º de fevereiro de 2014, que é a data que está ali no meu banco de dados, certo? And, então eu vou associar duas condições. E aí eu vou colocar só aqui maior, igual, 28 de fevereiro? Não, eu tenho que repetir o campo que eu vou fazer a comparação. Então, data venda menor, igual, abre. E sempre, como eu estou trabalhando com data, entre apóstrofo, hein, galera? Não pode esquecer disso. 28 de fevereiro de 2014, que é a data que está ali. Certo? Então, vamos ver se ele vai trazer só as vendas com data de fevereiro de 2014. Olha lá, trouxe só as datas. Então, percebe, ó, eu associei com o AND duas condições. Então, para isso, só apareceu no meu select as vendas que atendiam às duas condições, que para as duas condições eram verdade, certo? Agora, para a cláusula OR, é diferente. O que acontece com a cláusula OR? Basta que uma condição seja verdadeira. Então, vamos dar uma olhada agora, vamos mudar de tabela? Vamos dar uma olhada na minha tabela produto? Vamos fazer um select asterisco para a gente conhecer a minha tabela produto. Então, vamos conhecer a minha tabela produto e dar uma olhada quais são os meus produtos. Então, dá uma olhada, ó, eu tenho esses produtos e eu tenho produtos com códigos de fabricante 1, 2 e 3. Então, eu vou trazer aqui, ó, a descrição do produto, certo? E o código do fabricante da tabela produto. Where código do fabricante igual a 2. Ou código do fabricante igual a 3. O que ele vai fazer? Ele vai trazer os que atendam ou um ou outro. E aí os fabricantes número 1 não vão aparecer. E olha lá, todos os fabricantes 2 ou 3. Então basta que uma apenas seja verdade.
certo? Então é essa a diferença quando eu utilizo o and. And, as duas condições precisam ser verdadeiras. Quando eu uso o or, basta que uma seja verdadeira, certo? Vamos voltar lá? Então deixa eu voltar aqui nos slides. E aí nós temos o operador in. Qual é a diferença do operador in? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente pode usar o in no lugar do or em determinadas situações. Ele vai olhar se está presente em uma lista de elementos. Então, o in, dá para usar ele no lugar do or em algumas situações. Então, tem um exemplo aqui. E olha só, quando eu estou usando o or no mesmo campo, eu consigo trocar ele pelo operador in, certo? Então, esse exemplo que nós fizemos lá na minha tabela produto, dava para trocar pelo in, porque aqui é uma lista de valores, é uma lista de elementos. Então, vamos voltar lá no BD Stock? Ó, aqui eu tenho uma lista de valores, ó, o 2 e o 3 no código fabricante. Então, a gente consegue fazer o mesmo select, ó, copiei, vou colar, só que eu vou trocar aqui, ó, código fabricante em 2,3. Será que ele vai trazer o mesmo resultado? Vamos olhar, eu vou fazer ele aqui, ó. Não vai mudar o resultado ali embaixo. Ele trouxe o mesmo resultado. Então, em certos casos, eu consigo trocar o operador OR pelo operador IN. Por que em certos casos? Porque aqui é o mesmo campo e eu tenho uma lista de valores, certo? Então, o operador IN, aqui o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma comparação em uma lista de valores. Então, ele vai pegar o código fabricante, tem que ser igual a 2, igual a 3. E aí, se eu colocar aqui igual todos os valores que eu colocar nessa lista, ele vai fazer essa pesquisa, certo? Vamos lá, então. E o not-in? O que ele vai fazer com o not-in? Ele vai fazer exatamente o oposto. Ele vai pegar os valores que não estão naquela lista. Então, se eu alterar aqui para not-in, ele vai pegar os valores que não estão naquela lista e vai inverter o select, olha. E aí ele inverte o select, certo? Então, o not, ele sempre inverte a operação, ele vai fazer o oposto daquilo. E aí a gente chegou no operador between. O operador between, ele sempre vai fazer uma pesquisa. A gente usa bastante between quando a gente vai fazer pesquisa em intervalo de datas. Intervalo de datas a gente usa bastante, mas ele não serve só para intervalo de datas, né? Ele é sempre utilizado para pesquisar numa faixa de valores entre, né? O between é entre valores, certo? Então, olha só, aqui tem o between e a gente consegue fazer no maior e menor. A gente fez um select com maior e menor. Vamos lembrar lá? Olha lá. Nós fizemos aqui, ó, um select de maior e menor de data. Vamos ver se a gente consegue trocar esse select para usar o operador between? Ó, se eu trocar esse operador para between, ele vai pesquisar entre essa data e essa data. Então, o between, ele vai pesquisar entre uma faixa de valores. Vamos ver? Então, o que eu estou pesquisando aqui? Ó? O código da venda e a data da venda que estejam entre 1º de fevereiro de 2014 e 28 de fevereiro de 2014. Vamos ver se esse select vai funcionar? Ah lá, funcionou. E eu posso usar também o operador between entre uma faixa de números. Então, dá para a gente fazer aqui, ó. Select, code venda, valor total da venda, from TB venda, where, valor total da venda, between. E aí eu posso falar, eu quero saber quais vendas estão entre R$3.000 e R$5.000. Eu quero saber quais vendas estão entre esses valores. Quero saber quais são os clientes, quais as vendas que atingiram. E aí ele aparece, ó. Então o operador between, ele sempre vai fazer uma comparação
entre uma faixa de valores. Essa faixa de valores pode ser numérica ou pode ser uma faixa de valores de data. Então, a gente usa bastante ele para fazer essa comparação com data, mas ele trabalha com uma faixa de valores numérico também, tá certo? E aí, o que o not between vai fazer? Ele vai inverter a operação. Então, se eu usar aqui no between, ó, not between, ele vai trazer exatamente as vendas que não estão nessa faixa de valores. Então, quando eu fizer esse select, ó, ele vai trazer as outras vendas para mim, tá? Então, lembrando, sempre o not between, ele vai trazer o oposto, ele vai trazer o inverso para mim. E aí a gente chega nesse operador que a gente vai usar bastante, o operador like. Lembra lá no comecinho a gente falou do operador like? O operador like ele é utilizado para a gente comparar texto, para a gente comparar varchar. E aí, o operador like, ele tem uma característica. Se você observar, a gente tem aqui, ó, select, asterisco, from produtos, where nome produto, like. Como é uma varchar, tá entre apóstrofo. E aí eu tenho a letra C, porcentagem, e aí depois eu fecho o apóstrofo. O que significa essa porcentagem? Dá uma olhada no resultado, ó. Todos os produtos que começaram com a letra C. Então, esse símbolo de porcentagem significa o quê? Qualquer coisa que vier depois. E o C no começo tem que começar com a letra C. E aí, essa operação aqui embaixo com esse like, olha. Quando eu coloquei C, porcentagem, D, porcentagem, o que eu disse? Tem que começar com a letra C, vai ter alguma coisa no meio, mas tem que ter uma letra D no meio, obrigatoriamente. E aí, depois da letra D, pode ter qualquer coisa, certo? Vamos ver mais alguns exemplos aqui com like, ó. Tem um porcentagem C e outro porcentagem. O que eu estou falando para ele? Tem que ter uma letra C. Pode ter qualquer coisa antes, qualquer coisa depois, mas tem que ter uma letra C. E olha, ele pegou o celular e a câmera. Ué, professora, mas não tinha que ter qualquer coisa antes? Qualquer coisa é também não ter nada. Então pode acontecer. E ó, ele pegou agora o processador que tem o C no meio. E aí quando eu coloco aqui, ó, essa operação, asterisco, or, asterisco, tem que ter o O e o R juntos. Mas antes e depois pode ter qualquer coisa. Então, se você olhar, tem aqui, ó. No impressora tem o O e o R. No televisor tem o O e o R. No processador tem o O e o R. Na filmadora, no monitor, certo? Então, o asterisco, ele sempre vai indicar para a gente o qualquer coisa. Antes, se eu colocar antes, depois, se eu colocar no meio. Geralmente, a gente acaba colocando ele no final. A gente quer saber os clientes que começam com a letra inicial X, A, B, C. Eu quero saber os produtos que começam com aquela letra, os fabricantes que começam com aquela letra, certo? Então, geralmente é assim, mas pode aparecer um exercício assim. Então, vamos ver como é que fica? Então, vamos lá. Vamos agora fazer um select do nome do produto? Então, vamos lá. Select, e aí é descrição, né? Acho que é descrição do produto from TB produto where descrição produto like. E aí eu vou pegar os produtos que começam com a letra C. C, a porcentagem, certo? Então, quando eu coloco essa porcentagem, eu estou dizendo, ele vai começar com a letra C, não importa quantas letras, nem quais serão as letras que virão depois. E aí ele pegou, ó, só um produto, condicionador. E aí eu vou pegar aqui, ó, letra A. Vou trocar agora pela letra A. Vamos ver se tem mais produtos com a letra A. Ah, tem mais produtos lá com a letra A, certo? Agora, se eu trocar, vou colocar que terminem com a letra A. Ó, vamos ver quantos produtos. Ah, tem bastante produtos que terminem com a letra A. Então, a diferença aqui é onde eu coloco o símbolo de porcentagem. Se ele vier antes, o que eu estou dizendo é que não importa quantas e nem quais as letras vêm antes. Se eu coloco depois,
Eu estou dizendo que não importa como vai terminar, mas vai começar com aquela letra, certo? Então ele é bastante usado para a gente poder dizer, eu quero todos os clientes que começam com a letra A. Eu quero separar aqui, fazer uma ordem alfabética dos meus clientes. Aí eu quero todos os clientes que comecem com a letra B, com a letra C, certo? Então a gente usa bastante o operador like. A gente não pode fazer comparação de texto de campos varchar com o operador de igual. Por quê? Porque se eu fizer a comparação com o operador de igual, eu tenho que escrever exatamente igual todas as letras, tá certo? Então não dá para usar com campos varchar o operador de igual, tá, galera? Tomem esse cuidado, é sempre o operador like. E se eu usar not like, o que ele vai fazer para mim? Vamos ver o que acontece? Not like. Ele vai trazer todos os outros produtos, nesse caso, que não terminam com a letra A, certo? Então, o not sempre negando a operação que a gente está fazendo. Então, aqui alguns exemplos de not like. E aí a gente tem algumas consultas muito legais. A gente tem algumas consultas com funções próprias do SQL Server. E essa função em especial aqui é muito importante que vocês saibam. São funções que pegam partes da data para a gente, né? O nome da função já é bem intuitivo, né? Date part. Ela particiona a data. E aí você fala, para que eu quero particionar a data, professora? Como é que você vai descobrir quais foram as vendas do mês de agosto? Se a data é todo um campo, se ela é um campo único, ela tem o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto e o segundo. Como é que você pega só as vendas do mês de agosto? Fica mais difícil. Aí você fala, então eu vou criar um campo para cada informação? Não, aí seu banco de dados está perdendo espaço. Então a gente cria um campo só. E aí a gente faz uso dessas funções que separam a data para a gente. Ela pega só um pedaço da data. E a gente usa onde? Na cláusula de comparação. E aí eu tenho aqui, ó, month, para pegar só o mês. Eu posso usar aqui embaixo, ó, day, para pegar só o dia. Então, eu quero saber as vendas daquele dia. Eu posso usar year para pegar as vendas só daquele ano. Então, a gente tem como pegar partes da data. Vamos ver como que fica isso lá no nosso BD Stock? Então, vamos lá, ó. Eu já sei que a gente tem vendas de fevereiro de 2014. Então, vamos lá fazer um select. Eu vou pegar o código da venda, a data da venda, from TB venda, opa, certo? Eu vou dar um enter aqui só para subir um pouquinho. Where, data venda. E agora eu vou usar a função datePart. O que eu preciso? Só de um pedaço da data. Então, eu não vou usar o campo data-venda. Eu vou usar a função para ela pegar só um pedaço da data. Então, ó, datePart. E aí, essa função ela tem dois parâmetros. Primeiro, eu tenho que dizer qual é a parte da data que eu quero. E depois, eu tenho que dizer de que campo. Então, eu quero só o mês, month. De quem eu quero o mês? Da data da venda. E aí eu quero que esse mês da data da venda seja igual a quem? A fevereiro. Então ele vai pegar para mim as vendas que tenham o mês de fevereiro. Vamos ver se isso deu certo? Todas as vendas de fevereiro. Eu lembro que tinham vendas de maio também. Vamos trocar aqui o mês para maio, ó. Olha lá, minhas vendas de maio. Eu consigo fazer uma junção aqui, ó. Vou colocar aqui. And date part, certo? E aí eu quero o ano da data da venda que seja igual a 2014. Vamos ver se tem venda de 2015, ó. Vamos ver. Eu quero as vendas de maio de 2015. Não tem. Vamos ver o que esse select vai apresentar? Não tem. Mas se eu trocar aqui agora para 2014?
Aí ele apresenta para mim. Então, utilizar as funções de data são muito importantes, porque a gente consegue particionar a nossa data para trazer dados mais específicos para a gente, mais relevantes. Vamos voltar lá. E agora, não tem outro jeito da gente aprender senão fazendo exercícios. Então, tem aqui um modelo de banco de dados que é o BD Escola, que a gente também vai usar bastante junto com o BD Stock, certo? Tem um exemplo aqui de dados, e aí eu peço que vocês insiram exatamente esses dados. Por quê? Porque as consultas que estão aqui, que são essas 10 consultas, elas foram planejadas para que elas tragam resultados. Vocês viram que essa última consulta que eu fiz, como eu alterei o valor, não apareceram resultados? Se vocês cadastrarem aqui dados diferentes, na hora que vocês forem executar as consultas, não vão aparecer dados para vocês, tá? Então, por isso que é importante que na hora de cadastrar, vocês cadastrem exatamente esses dados como estão colocados aqui. Uma vez cadastrados esses dados, aí vocês vão criar o script de consulta de vocês, tá certo? E aí, um último detalhe é, vocês viram que eu fiz o meu script de consultas aqui todo separado? Aí você vai salvar o seu script de consultas separado dos scripts de criação do banco de dados e de inserção dos dados. E se você tiver uma atualização, uma exclusão, alguma movimentação, é outro script. Então, a gente tem sempre os scripts separados por assuntos. Então, a gente tem o script que cria o banco, o script que insere dados e os nossos scripts de consultas que começam a aparecer a partir de agora, tá certo? Eu vou parar o compartilhamento. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida, nós estaremos aqui à disposição para esclarecer as dúvidas. Tanto os slides quanto esse arquivo será disponibilizado para vocês, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar mensagem que nós vamos esclarecer vocês, tá certo? Um abraço e tchau, tchau. Até a próxima aula.